Bom dia, igreja. Eu estou nervoso, confesso. Apesar de ser ator e trabalhar com o público, eu entendo o púlpito como um lugar diferente de qualquer apresentação. Apesar de ter um público aqui, eu não estou me apresentando, eu estou falando a vocês o que foi falado ao meu coração, no secreto, na mesa da nossa cozinha. Ao abrir a palavra, o Senhor fala comigo, fala ao meu coração, e eu não estou na posição de ensinar nada aqui, estou apenas compartilhando aquilo que Ele tem questionado ao meu coração para seguir a caminhada cristã. Diferente das crianças que estavam aqui, eu não nasci num lar cristão, eu não sei o que é classe dominical, classinha, eu sei que eu fui arrebatado por algo que eu não posso explicar. E jamais imaginaria em toda a minha vida que eu estaria aqui hoje falando sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que transformou a minha vida e, acima de tudo, como o nosso pastor Davi falou, eu não sei viver longe daquilo que eu fui chamado para ser. Então, seja onde for, que eu possa reconhecer esse ministério e tratá-lo com a dignidade que você trata e aprender contigo aquilo que o Senhor te ensinou para então passar adiante aquilo que Ele fala aos nossos corações. Eu vou ler a passagem que o Senhor usou para falar comigo e depois a gente vai debater um pouco sobre, falar um pouco sobre as questões que Ele trouxe ao meu coração. É no Evangelho segundo João, capítulo 1, a partir do verso 35, diz o seguinte: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Essa passagem chegou ao meu coração a partir de eu estava no capítulo 10 de João e eu fui vindo de trás para frente, tentando achar a primeira vez que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, que aqui a gente fala muito sobre isso. Jesus quebra um protocolo. O Senhor sempre foi um Senhor distante, de repente Jesus fala: não, Ele é meu Pai. Então eu estava tentando achar esse primeiro momento e eu fui vindo do capítulo 10 até o capítulo 1 e percebi que, como num bom filme ou num livro de literatura, o livro ele começa falando sobre a personagem que vai dar vida a toda aquela história, mas nem sempre ele começa com a personagem falando. O Evangelho segundo João, ele é exatamente isso. Ele fala, o João apóstolo vai reconhecer Jesus como sendo o verbo da vida, o princípio que estava na criação junto a Deus, vai falar que Jesus é a luz que ilumina os homens. Depois João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e até então a gente está observando todo mundo falando de uma certa personagem. Não sabemos quem é de fato essa personagem. E a primeira palavra que essa personagem diz é: o que buscais? É a primeira vez que Jesus abre a boca para falar no Evangelho segundo João. O que buscais? Para mim foi muito significativo, porque eu estava buscando, tentando entender o texto, e de repente eu travei, eu não consegui seguir adiante. Que buscais? E aí eu tentava seguir e voltava. Que buscais? Eu falei: Senhor, o que eu busco? Eu ia trabalhar com aquela palavra. Que buscais? Que buscais? Eu chegava no trabalho, executava o meu trabalho, fazia as minhas cenas, mas eu no final do dia falava assim: que buscais? O que eu estou buscando de verdade? Eu olho ao redor, apesar dos 30 anos, eu já consegui conquistar muita coisa. E eu não estou falando por querer soberba aqui, não. Foi graça derramada sobre a minha vida, não sei porquê. Não sei porquê eu estou onde eu estou. Não posso te responder o porquê, mas eu reconheço que em mim foi derramada alguma graça. Aleluia e amém. Eu não quero mérito por isso, porque dom não é digno de ser louvado. Dom é digno de ser agradecido. Obrigado, Senhor, porque você me entregou algo. Porque foi a mim, não sei. Mas no final do dia eu falava: tudo bem, eu já conquistei, apesar dos 30 anos, talvez eu seja um dos mais jovens nessa sala,
na minha caminhada cristã também, talvez seja um dos mais jovens, e eu perguntava, Senhor, no final do dia, o que eu busco? Eu busco executar uma boa cena? Eu busco trocar o meu carro, que é um carro bom, mas não é o carro mais novo? A minha esposa me deu um relógio muito bonito quando a gente conquistou um trabalho que eu fiz há alguns anos, e eu olho para o relógio e falo, será que é isso que eu busco? Será que é essa riqueza que vai me fazer sentir bem? Talvez por um momento, talvez se eu comer um bom pedaço de carne, que todos nós gostamos, eu tenho certeza disso. Eu não estou falando aqui para a gente abrir mão das coisas terrenas ao ponto de cortar as nossas vestes e sair andando nus. Não, não é isso. Só que no final do dia, o que eu busco? Eu comecei a me fazer essa pergunta diariamente e eu não conseguia sair dessa parte do texto e o Senhor me respondeu, qual que é o seu último pensamento do dia? E qual que é o seu primeiro pensamento do dia? É isso que você busca. E eu comecei a notar que eu terminava o dia agradecendo, quando eu não pego isso daqui de noite, porque isso daqui pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição também. Quando eu não pego isso daqui, eu termino o dia agradecendo, e quando eu acordo, de repente surge um louvor na minha mente que eu não sei de onde veio. Na verdade, eu sei. É como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma tem sede de ti. Eu acordo diariamente falando, Senhor, obrigado por mais um dia. Pai querido, de repente vem um louvor que eu não escutava há anos, e eu começo amanhã já louvando, e não é por mérito meu, não é minha razão fazendo isso, é literalmente a minha alma me mostrando que eu desejo a Deus diariamente. Depois que o Senhor me respondeu essa pergunta, eu segui. E no texto diz, disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? É uma pergunta um tanto curiosa, assim. Eu fico perguntando, se eu estivesse tomando um café com Davi, por exemplo, Davi olha e passa um homem e fala assim, aquele é o Cordeiro de Deus. E eu levanto e saio correndo atrás dele. E de repente ele vira para mim e fala assim, o que você quer? O que você busca? Eu acho que eu não pensaria em responder, onde você mora? Eu pensaria em muitas outras coisas, questões da alma, talvez uma questão filosófica, mas onde você mora é uma questão, uma pergunta estranha, né, de se fazer para Jesus. E, de repente, Jesus usa aquela resposta dos discípulos para falar o que, para mim, é o mais complexo e simples sobre a caminhada cristã, que é vinde e vede. Vinde e vede significa experimente. Vinde e vede talvez seja a única forma que a gente tem controle sobre. Vinde e vede é a graça derramada e a resposta para a graça. Eu fui convidado. O que eu faço com esse convite? Eu deixo ele passar? Ou eu agarro esse convite e vou ao encontro daquele que me convidou? Vinde e vede, experimente o que é essa graça que eu te chamei. Acho que todos nós aqui, se estamos aqui hoje é porque de alguma forma fomos tocados. Ninguém, por razão, por inteligência ou por um desejo simples, entraria por essa porta num domingo de sol para escutar a palavra de um homem que nasceu de uma virgem. Não faz sentido. Para a nossa consciência não faz sentido algum, a não ser que a gente seja tocado por uma graça que fale, não tem outro lugar para ir senão para Ele. E é isso que eu tenho sentido. Antes de me converter, eu sou convertido há 8 anos, e eu falo que eu sou um convertido muito jovem porque eu tenho um filho de 9 anos, e agora que meu filho está começando a elaborar alguns pensamentos, é agora que ele está começando a reconhecer alguns sentimentos no coração, e eu fico correlacionando isso com a minha caminhada cristã, com 8 anos. Agora que talvez eu esteja começando a elaborar algum tipo de pensamento, algum tipo de até de questões, de chegar para o nosso pastor e falar assim, pastor, não estou entendendo isso, me explica melhor porque eu quero entender. Talvez me falte capacidade nesse momento, mas, por favor, me explica. E eu agradeço a Deus muito porque, na minha conversão, Ele me deu um pensamento, é que pregue, se for preciso, use palavras. Isso foi uma defesa que Ele fez comigo absurda. Porque, primeiro, a nossa intuição, quando a gente se converte, é sair gritando para todo mundo, falando, só que a gente não está firme ainda. A gente está experimentando o que é essa nova vida, essa nova forma de existir nesse mundo. Eu já tinha 22, 23 anos, eu já tinha passado por muitas coisas. Como eu falei, eu não fui criado na igreja, eu não sabia o que era isso. Então, ele foi como se me colocasse debaixo de uma terra escura e falando assim, fica quietinho,
acalma, me busca, me busca. Daqui a pouco você vai começar a falar sobre o que eu sou para você. E chegou o momento, eu não consigo mais viver falando, não, deixa quieto, não. Eu quero ir a um encontro, eu chego no trabalho, eu observo as pessoas e falo assim, ó, quem é que eu posso olhar no olho e falar assim, Jesus tem uma palavra para você. E a palavra, ele te ama independente de qualquer coisa que você faça. Jesus tem uma palavra para você, sabe qual é? Não se vingue. Não se vingue, constranja em amor. As pessoas não conhecem isso. As pessoas conhecem o vento que venta lá, venta cá. Essa foi a minha realidade. Então, quando eu sou arrebatado por um sentimento, de uma conversão que nunca tinha escutado falar, não tem nada a se fazer a não ser se jogar, se lançar. E por que eu falo que é o mais simples, porém o mais complexo dos movimentos do nosso interior? Porque é simples porque não precisa de nada. Esse vinde e vede não precisa de nada. A gente não precisa de coisa alguma. Mas é complexo porque precisa de tudo que a gente tem. Então, a gente não precisa de nada para entrar na presença do Senhor, só que Ele exige de nós o nosso coração inteiro. Se o Senhor é o nosso companheiro, se Ele é o nosso conselheiro, se Ele é o nosso consolador, é necessário que a gente abra a porta do nosso coração totalmente para Ele fazer a obra dele. Não adianta a gente pedir ao Senhor que Ele faça uma obra em nós se a gente se retém em algumas coisas e não permite que Ele adentre. O Senhor quer nos esmagar ao ponto da gente não ter mais para onde correr. Fala, Senhor, não existe nada além do Senhor para quem eu possa recorrer. E é isso que eu tenho sentido no meu coração. Ele me fez abrir mão de todas as coisas, literalmente. Assim, apesar da pouca idade, a gente tinha uma vida confortável, a gente tinha ajuda, auxílio, e de repente o Senhor falou, diz não para tudo isso, para você depender inteiramente de mim. Não vou falar que foi uma decisão fácil de se tomar. Foi muito difícil, mas eu não me arrependo em nada, porque eu sei que hoje eu dependo inteiramente dele. Nós somos seres que a gente precisa se agarrar a certas coisas. A gente se sente confiante, a gente se sente mais seguro quando a gente tem controle sobre as situações. E eu, como pai, tudo que eu mais quero é ter controle sobre a vida para eu criar os meus filhos em paz, para eu poder dar à minha esposa uma vida digna, uma vida boa. Só que, o que eu busco? No final do dia, o que eu busco? Eu busco oferecer aos meus filhos as melhores coisas ou o melhor do meu coração a eles? E, às vezes, para oferecer o melhor do meu coração, eu vou ter que abrir mão de certas coisas, porque as coisas vão ter o meu coração se eu não souber quem é a primícia do meu pensamento, se eu não souber a quem eu devo recorrer dignamente. O dinheiro, as riquezas mundanas, elas nos dão segurança, mas elas não são possíveis de nos trazer paz. Pelo menos não a paz que o Senhor nos oferece, que é a paz que não depende da circunstância. O dinheiro, ele vai nos oferecer uma paz, mas se ele acabar, ele não pode oferecer. Já o Senhor não. Por isso que o Senhor ele não fala sobre círculos sociais. Por isso que o reino dele é invisível. A igreja aqui faz uma obra missionária incrível, incrível. Ela literalmente alimenta gente que passa fome. E eu acho que tem que acontecer isso. Eu não estou aqui falando que a gente tem que parar de gastar o nosso dinheiro, não é isso. A igreja ela faz esse trabalho, mas no final do dia, o que está no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é o que a gente busca no final do dia. Seguindo, então André, que era discípulo de João Batista, mais um discípulo, foram até Jesus, começaram a se relacionar com Jesus, viram a forma como ele vivia, passaram a tarde inteira com Jesus e voltaram para casa. André foi direto para o irmão dele, Pedro, que se tornaria o primeiro pregador da igreja, acho que um dos maiores líderes, né, da nova aliança. E André fala, achamos o Messias. Pega na mão de Pedro e leva diretamente para Jesus. Então, a caminhada cristã consiste no convite de Jesus para seguir, experimentar, que é a disciplina de o buscar diariamente, e o transbordar, que é você, aonde for que você pisar, aonde for o seu trabalho, você olhar para as pessoas e falar assim, eu achei a fonte da vida.
pastor Leonardo falava semana passada, sobre o cinema que ele ia em Madureira, era aquela fila quilométrica e de repente ele pegava o bilhetinho e passava na frente de todo mundo com o bilhetinho, tipo, eu consegui, talvez vocês não consigam. É isso que a gente tem. A gente não precisa esfregar na cara das pessoas que a gente tem, mas a gente pode oferecer o bilhete, fala assim, eu acho que cabe mais um, vamos? Vamos? Eu conheci a fonte. E a fonte me libertou de quem eu era, do peso que eu carregava. Não só peso das minhas próprias atitudes, mas o peso do pecado. Deus quer se relacionar conosco. Só que as pessoas não sabem que Jesus, o sacrifício de Jesus, é o livre acesso que temos à presença do Senhor. Essa é a realidade que a gente sabe e que o mundo não sabe. É isso que André está falando. André pega na mão de Pedro e fala assim, irmão, achei a fonte da vida. Vamos juntos. Então ele traz Pedro. E uma coisa que, estou finalizando já para a gente cear, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que Pedro é reconhecidamente um grande líder da igreja. Só que André não é tanto. E eu fiquei pensando assim, Senhor, quem é mais importante aqui? André ou Pedro? Talvez no seu coração você ache, não, eu não tenho dom para pregar, eu não tenho dom de ministrar nada, mas talvez você seja o André que chama o Pedro. E o André, aos olhos do Pai, é tão valioso quanto o Pedro que fez a primeira pregação pós-Jesus. Tudo isso que estava no meu coração eu compartilhei com vocês. É a primeira vez que eu piso num púlpito sem falar sobre a minha história e sim sobre aquilo que o Senhor falou comigo através da palavra dele. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço ao Davi e espero de coração que as poucas pessoas que têm uma breve caminhada com o Senhor aqui possam ter recebido de uma forma leve. Tudo isso que eu falei não é para pesar mais a caminhada, pelo contrário, é dizer que a única fonte verdadeira que é capaz de aliviar o peso que a gente carrega no dia a dia se chama Jesus.